Victor, você tem que pedir para entrar, correto? Pedir para participar. Obrigada aos nossos amigos que estão online. Paula Freitas, minha querida colega, organizer. Paula, muito experiente, muito dedicada, muito generosa com as colegas. Muito obrigada, Paula, pelo prestígio, por estar aqui conosco. Ana Paula, obrigada. A mamãe, Isabela. Ai, gente, eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Nós estamos esperando o Victor entrar. Eu costumo dizer que o Victor é o nosso garoto prodígio dos grupos de teologia. Vocês vão amar o Victor, gente. Ele é uma graça, um menino muito especial. Ainda faltam alguns minutinhos, né? Vamos esperar o Victor entrar. Vamos ouvindo aqui. Por que te abates, a minha alma? Aí. Isso. Calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aí. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Enfim, Victor, nossas agendas deram certo e você está aqui comigo, que alegria, meu Deus do céu, gente, vocês não imaginam como eu esperei por esse dia, muito mesmo. Boa noite, pessoal, muito obrigada pela presença. O Victor está congelado, será que está chovendo lá em Jundiaí? Aqui está chovendo um pouco, né, gente, aqui sudoeste de Minas, Alpinópolis, próxima a Passos, a Capitólio, mas tá uma chuvinha deliciosa. O Edu é nosso colaborador, nosso parceiro, nosso professor. Ai, peraí. Aí. Oi, boa noite. Agora eu puxei na minha 4G. Ai, tá chovendo, Tá Victor, por aí? bastante chuva semana toda, então o Wi-Fi não tá dando conta aqui não. Ai, Senhor. Ô, gente, muito obrigada pela presença. Adriano, Eliane, quem que eu ainda não cumprimentei. Pikachu, meu Deus, será que eu tô falando certo? E é Help me, normal. Diva. Ah, que delícia. Obrigada por participar conosco. Seja bem-vindo. Daniel, ô Daniel, que alegria, que graça ter você aqui conosco, Oliveira, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Victor, hoje a casa é sua e quando você quiser começar, nós vamos começar. Agora são 20 horas e é você que manda aqui, Victor. Quando você falar que nós vamos entrar no conteúdo para aproveitar mais de você, para aproveitar aí seu 4G, né? Porque, como você disse, o Wi-Fi hoje Não com a dá. chuva é complicado, né, gente? É complicado mesmo. Mas faz parte, tá tudo certo. Nós vamos conversar aqui da forma que der e vai ser uma benção, eu tenho certeza. Nilson, adorador, nosso colega de teologia, Niel, de Alisson, paz, graça a todos os nossos companheiros que estão por aqui. Muito obrigada. Nós só temos a agradecer pela presença de todos vocês, né, Victor? E aí, É, Victor, nós vamos começar. vamos, Que vamos você me ser pontual. demos, então vamos Vamos. ser pontuais. Olha, isso já é uma característica aí de pessoas que aproveitam, que dão valor ao tempo, né? Nós não podemos
fazer os nossos colegas que chegaram aqui perder o seu tempo ou gastar o seu tempo. Então, vamos direto ao ponto. Bom, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui no nosso perfil. Ana Luísa, Organização Pleno Afeto, a todos vocês que acompanham o nosso queridíssimo Victor Freitas, né? O Victor está começando agora aqui no Instagram, porque ele tem ele tem milhares de seguidores no Facebook, pessoas que gostam do trabalho dele, pessoas que cooperam com ele nos estudos teológicos, parceiros de longa data. E agora nós estamos migrando para cá, né, Victor? O Instagram não podia ficar sem o Victor, gente. Faz muito tempo que nós estamos pedindo e ele veio. Oi, Everton. Graça e paz, querido amigo. Bom, então, aqui nesse perfil do Ana Luísa, Organização Pleno Afeto, nós falamos sobre como deixar a sua vida mais leve, como aproveitar essa vida que o Senhor nos deu da melhor forma possível, como cuidar dos nossos bens, como cuidar do nosso tempo, dos nossos compromissos, da nossa agenda, né? Nós estamos mergulhados já há mais de um semestre no livro da dona Margareta Magnusson, que trouxe toda essa vivência sueca para nós, né? E hoje nós vamos falar sobre a limpeza sueca da morte ou Dödsstädning à luz da teologia. Como que nós podemos enxergar essa vivência mais essencialista, né, nesse contexto da limpeza sueca da morte, à luz daquilo que as Sagradas Escrituras e o estudo sobre Deus pode trazer a nós. E o Victor é uma pessoa muito gabaritada para falar sobre isso. Gente, o Victor tem 19 anos, com essa cara de intelectual que ele tem. Ele, por enquanto, é autodidata, já leu centenas de livros e tem não só estudado, como ensinado teologia aí a pessoas do Brasil inteiro, né? Agora, em 2023, ele tem um trabalho que eu não vou falar sobre ele aqui hoje, mas sobre uma igreja, né? Tem várias coisas para acontecer e tem essa preparação para que ele entre no mundo acadêmico. Então, teremos muitas coisas para esse ano, em nome de Jesus, né? Estamos na expectativa. E, Victor, eu gostaria que você falasse agora, né? Eu fiz essa abordagem externa, mas eu gostaria que você falasse um pouco de como começou a sua vida na teologia, quanto tempo você estuda, qual é a sua história nesse ramo do saber? Bem, eu comecei a estudar teologia quando eu tive entre meus 14 e 15 anos, porque eu percebi que a igreja pela qual eu estava pensava totalmente diferente de mim. Então eu falei, opa, ou eu estou muito errado, ou eles estão muito errados. Então eu comecei a estudar e percebi que tinha pessoas como Paulo Júnior, como Nicodemos, que pensavam igual a mim. E de lá para cá eu comecei a mudar, através desses grandes homens de Deus, que foram usados por Deus, a gostar de teologia. Então eu fui muito influenciado por esses homens de Deus. Aí eu caí no grupo junto com o D'Angelo, junto com esses mestres aí, e comecei a gostar de teologia mesmo. Então vai fazer 5 anos, né, porque eu faço 20 anos esse ano. Faz 5 anos que eu estudo teologia e espero estudar pro resto da minha vida toda, né, porque é algo que eu amo demais. E como que você falou, hoje eu estou no processo, eu estou ajudando a plantar uma igreja, né? Na verdade, todo mundo que está lá. Então a gente fala disso em outra live. E eu gosto bastante também de estudar coisas produtivas que me auxiliam no estudo da teologia, né? Que conciliam meu tempo. Então, a live de hoje vai estar basicamente a nossa dedicação, tanto minha quanto da Ana, para entregar o máximo que a gente pode para vocês e ver o método que a gente usa para nos organizar. Então, espero que vocês gostem dessa live que a gente fez com tanto carinho e amor. Amém, com muito carinho mesmo, gente. E assim, Victor, eu já quero começar a entrar no nosso tema, porque
a teologia, né, a gente fala, a grosso modo, que é o estudo sobre Deus, né? E o próprio professor D'Angelo, que você citou, que também é um dos professores de um dos cursos que eu faço formalmente, ele ensina que é o estudo sobre o que Deus quis revelar a nós. Porque nós nunca conseguiremos entender, né, ter uma exata compreensão de que Deus é. Porque Deus ele não cabe na nossa inteligência humana, que é limitada. Então, nós tratamos na teologia sobre verdades absolutas. E eu gostaria que você falasse como que essa questão, por exemplo, você falou sobre produtividade aí. E você, como um menino ainda, lá atrás, de 14, 15 anos, para você começar a estudar sobre teologia, eu penso que havia alguns rivais competindo com essa teologia. Provavelmente colegas, esporte, videogame, meninas, né? Tudo isso faz parte. E como que você enxerga essas outras verdades, esses outros ramos do saber numa ótica teológica, né? Como que isso se encaixaria na teologia? Então, eu acredito fielmente como Calvino nos ensinou, né? Que toda verdade é a verdade de Deus. Então, quando acontece alguma coisa, e todo lado tem uma verdade, e aquela verdade é o lado do nosso Criador, né? O nosso Senhor é o dono de toda a verdade. Então, toda a verdade provém dele. E tudo que é contrário à verdade não provém dele. Então, eu acredito que a Dostedene, né, e todas as outras verdades, elas são vindas de Deus, né? Deus quis que o homem tivesse essas verdades, e é uma verdade oriunda dele. E eu até gostaria de segurar um pouquinho nessa questão da Dostedene, né? Porque o tema da nossa live é Dostedene e teologia, né? Como linkar, como unir os dois ramos do saber, os dois temas. E Dostedene, gente, é justamente o termo sueco para limpeza sueca da morte, né? Seria uma limpeza que a pessoa faz preparando-se para morrer. E isso veio de um livro, como eu já disse, de Margareta Magnusson, que é A Gentil Arte Sueca de Organizar Antes de Morrer. Então, esse limpeza não vem de limpar, de faxinar. Ele vem de organizar, né? De colocar a vida em ordem, de ordenar. E realmente, a Dostedene, né? Independentemente das crenças pessoais da Margareta Magnusson, porque ela não é uma cristã, ela não é temente a Deus, mas nós temos a graça comum, né, Victor? Nós temos a graça que foi derramada a todas as pessoas e elas podem comunicar coisas boas conosco, né? Hoje nós estamos aqui fazendo uso da tecnologia e de vários recursos que abrangem essa tecnologia e tudo isso nos é dado por Deus, né? Nos é dado porque Deus, que é o Criador de todas as coisas, possibilitou que nós tivéssemos acesso a elas, não é verdade? Isso mesmo. E quando nós falamos sobre a Dostedene, ou a limpeza sueca da morte, eu vejo que é uma visão acertada mesmo, né? Não é apenas uma coisa de embelezamento, não é, como eu falei sobre organização, ela não vai focar na produtividade por si só. Ela não vai focar em ser produtivo, por acumular saberes, por exemplo, né? Porque é claro que há uma técnica de desapego nela, mas não se trata de desfazer de bens e acumular coisas, fazeres, saberes. Se trata de ter uma vida mais leve, uma vida mais essencial, né? Eliminando coisas desnecessárias e partilhando as histórias no momento
desse desapego, né? E o que você pode nos dizer sobre isso? Não apenas na teologia, como também na sua experiência pessoal, Victor. Então, falar sobre a Dostoiévski e o essencialismo é uma fonte de sabedoria, né? Como Salomão ele nos diz, para buscar sabedoria. Então, a gente aprende com pessoas sábias, pessoas que são zelosas, né, no seu tempo, zelosas no estudo, a como a gente vai aprender. Então, a gente aprende com o professor, a gente aprende com quem está disposto a ensinar. Então, a Dostoiévski e o essencialismo, a gente aprende com essas pessoas que são grandes influenciadoras e grandes pessoas que têm muito a nos ensinar. E quando nós vemos pessoas experientes falando sobre esse assunto, né, de ter uma vida mais leve, nós até temos assim, o nosso coração fica aquecido, porque são pessoas que não têm apenas uma vivência teórica, mas uma vivência que parte da sua própria experiência, né? A Margareta Magnanson, por exemplo, ela tem 88 anos. Ela é de 1934. Então, imagine só quantas coisas ela viveu. Imagine só o que ela já viu. Imagine só quanto tempo ela deve ter perdido ou quanta coisa ela deve ter passado para chegar nessa conclusão, né? Que quanto menos coisas nós temos, é mais fácil de nós vivermos, né? Existe um livro que eu sei que você leu, né? Que é o Essencialismo, a disciplina a busca disciplinada por menos, de Greg McKeown. E esse livro fala justamente isso, que não se trata de falar, eu não quero isso, isso, isso. Se trata de pensar, o que eu quero? Por que eu quero? Vale a pena? Então, por que eu estou buscando várias coisas e desperdiçando minha energia em várias coisas, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, Victor? Claro, posso sim. Pelo livro que eu li, ele trata basicamente de fazer menos, porém melhor, né? Como ela foi destacada. E a Bíblia nos manda dar nosso melhor para o próximo. Esse é um ponto. Então, Paulo se esforça continuamente, né? Ele se esforçava continuamente para dar o seu melhor ao próximo. Então, esse livro ele vai falar para você fazer menos esforço, porém melhor. Então, quando a gente diz sim para tudo, a gente não consegue dar conta de todas as coisas. Então, quando a gente dá sim naquilo que realmente a gente consegue dar 100%, isso é melhor para o próximo. Porque a Bíblia diz que devemos tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. O essencialismo nos ajuda a trazer, né, a gente a dar 100% naquilo que realmente importa. Quando a gente diz sim para tudo, a gente não consegue dar 100%. Então, quantas vezes a gente já respondeu um sim sem pensar direito? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você respondeu um sim para agradar alguém ou evitar um problema? Quantas vezes você se sentiu frustrado por estar sobrecarregado com poucas tarefas importantes? Então, essas 3 perguntas é para você refletir. Se você se encaixa em um desses pontos, você é uma pessoa que espera as férias chegarem, porém não descansa. Você não tem nenhum descanso. Você se sente frustrado e improdutivo por não conseguir aproveitar suas férias com sua família. Seus amigos nem estar a sós consigo mesmo. O seu tempo é utilizado apenas para sanar os interesses de outras pessoas. Então, você dizendo sim para tudo, você está vivendo não uma vida que você gostaria de viver, mas uma vida que os outros gostariam que você vivesse por elas. Então, eu venho aqui te dizer que há um caminho para você sair dessa situação. Esse método que é capaz de te tirar
nessa situação de dizer sim para tudo, de ficar totalmente atarefado, de não ter tempo para si, não ter tempo de focar nas suas metas. Isso se chama essencialismo. Esse método vai ajudar você a mudar a sua forma de pensar e refletir mais nas coisas que realmente importam. Então, eu terminei meu comentário. Ok. E eu tô pensando aqui, quando você falou de deixar as pessoas fazerem escolhas por nós, na matriz de Eisenhower, né? Que fala que algumas coisas são importantes, algumas são não importantes, algumas são urgentes e outras são não urgentes. Então, quando nós só fazemos aquilo que é urgente, né, que as pessoas hoje falam de apagar fogo, então se apaga fogo, apaga fogo, apaga fogo, você deixa que as pessoas decidam por você nesse sentido, né, Victor? Porque chegou um papel, você vai lá e faz. Te entregam uma tarefa, você vai lá e faz. Te chamam para sei lá, tomar uma cerveja, no final do dia você vai lá e faz. Te chamam para ir ao cinema, para ir ao shopping, você vai e faz. Mas Exato. era isso que você queria fazer? Você sonhou com isso? Não, eu quero essa semana toda fazer... Eu quero chegar no final de semana tendo comido um pastel, um sanduíche, visto um filme qualquer e tomado cerveja, digamos assim. Com certeza não, né? Certamente a pessoa pensou o quê? Não, eu quero nessa semana terminar esse livro, eu quero visitar meus pais, eu quero visitar meu irmão, eu quero retomar meu estudo da Bíblia, eu quero organizar meus papéis, que eu preciso deixá-los em ordem. E aí, quando você vai falando sim para tudo que aparece, aquela sua decisão inicial, ela é prejudicada, porque você acabou aceitando demandas que não eram as suas, né, Victor? Essa é a grande chave, né? Exatamente. Quando a gente diz sim para tudo, a gente fica atarefado, né? Dizemos Então, não para nós mesmos, né, Victor? exato, É interessante. interessante. Mas um ponto também que eu gostaria de destacar é que às vezes as pessoas têm medo de frustrar as outras pessoas, né? Quando a gente fala não para elas. Mas isso vem com o tempo. As pessoas vão acostumar com a gente, né? Elas vão se moldar ao nosso convívio, né? Então, quando a gente fala não a alguma coisa que não é essencial para a gente, as pessoas vão entender. Algumas pessoas vão se afastar da gente, é um ciclo natural. Não tem como mudar esse ciclo. E tem pessoas que vão vir na sua vida para conversar com você, para te entender melhor. Se a pessoa te ama, ela vai chegar mais perto de você para te entender. Então, não tenha medo de colocar o essencialismo em prática. Não tenha medo. Porque vai frustrar algumas pessoas você dizer não. Mas as pessoas vão se adaptar com você. E é interessante também, porque como você disse, sobre as pessoas que nos amam. Essas pessoas que nos amam estarão nos nossos compromissos, porque nós as amamos também, né? Mas há pessoas com as quais nós não temos, às vezes, nenhuma harmonia, nós não temos nenhum alinhamento de ideias, de assuntos, né? Tem até aquela história que pessoas vazias ou superficiais falam sobre pessoas, que alguns falam sobre coisas, mas nós temos que conversar sobre ideias. Então, é isso que é interessante, é você falar sobre ideias. E aí você tá lá jogando conversa fora. Isso é muito triste, né? É muito triste porque, assim, tem até uma frase da Margareta Magnusson, que é a seguinte: você pensa que é imortal? E ela fala que nós temos que deixar nossas coisas organizadas, né? No caso, nós, como a Luísa Organização Pleno Afeto, nós queremos aplicar a Dostednin a outras áreas da nossa vida, inclusive na gestão dos nossos compromissos, da nossa agenda, né?
Mas, como ela trata essencialmente sobre bens, ela fala assim, que às vezes nós acumulamos tantas coisas e nós não somos imortais. De uma hora para outra, aquilo não vai possuir significado nenhum. Porque é um bibelô, é um objeto decorativo, é um papel que não tem valor nenhum para ninguém. Então, os nossos próprios familiares, os nossos amigos que terão que lidar com aquilo depois da nossa morte, eles vão ficar confusos, porque aquilo não tem um valor em si mesmo, né? E no caso, com relação aos nossos compromissos e a nossa agenda, como nós não somos imortais, também pode acontecer de uma hora para outra o Senhor nos chamar para si, e aí o nosso último dia foi fazendo uma coisa, foi maratonando uma série na Netflix. Você pode tirar um dia para isso? Pode sim. Agora, se a sua vida for só isso, olha só que coisa vazia. Quantas pessoas você deixou de ver? Com quantas pessoas você deixou de conviver, de conversar, de dar amor, de receber amor, né? Então, essa visão que você falou aí sobre o livro, ela se aplica a todas essas coisas da nossa vida, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso, Victor? Claro. No livro, o Greg, ele mostrou que o essencialismo é muito mais do que uma técnica de produtividade. É gestão de tempo. E gestão de tempo. Trata-se de um método para analisar o que é vital, o que é realmente importante, e eliminar o resto para que possamos dar o máximo de nós. Então, é como que eu falei, acima, né? Uma pessoa que é essencialista, ela vai dizer sim só para que realmente importa. Então, vamos lá. E eliminar o resto que possamos dar o máximo de nós, para que depositamos energia naquilo que realmente importa. Então, essa visão é essencialista. Colocar a energia naquilo que realmente importa. Quando pensamos em fazer tudo e ter tudo, não conseguimos traçar nossas metas e realizar nenhuma delas. Então, a gente não consegue traçar as nossas metas dando sim a tudo. Quando, por exemplo, uma pessoa pede para a gente fazer alguma coisa, tipo, que não faz sentido para a gente. Por exemplo, no caso meu, eu, essencialmente falando, eu não tenho... Não é essencial para minha vida jogar bola todo dia. Não é essencial. E o que acontece? Muitas pessoas me chamam para jogar bola todo dia. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de jogar bola. Não sei se vocês viram o meu status, eu jogando uma bola e tal. Mas não é essencial. Às vezes eu posso me machucar, eu posso machucar alguém jogando bola. Então é ideal eu jogar uma bola? É. Mas não é essencial eu jogar bola todos os dias. Então é isso que o essencialismo ele traz para a nossa vida. Dizer sim, somente o que realmente importa. Então, o essencialismo ele é muito mais do que gestão de tempo e produtividade. Ele faz você refletir na sua vida e pensar no seguinte: realmente isso é importante? O que eu estou fazendo realmente, eu vou dar 100% de mim? Então, é essa a visão essencialista que ele passa dentro do livro, e é isso que eu estou colocando em prática na minha vida. E Victor, você falou aí sobre futebol, e voltando um pouco para a teologia, eu pensei na questão do descanso, que você também já tratou mais cedo, né? Porque o descanso é um princípio divino. Exatamente. Nós não cremos que existe um dia de guarda que implique na nossa salvação, mas nós sabemos que Deus descansou para nos dar o exemplo de tirar um tempo também de descansar, né? E eu vejo que nós, como mulheres, como mães, donas de casa, nós temos um pouco de dificuldade com isso, né? E você está falando aí sobre futebol, às vezes o próprio jovem
deixa de descansar porque ele tem uma agenda que é muito cheia. É inglês, é colégio, é faculdade, happy hour. Então, quando é que ele vai tirar para refletir sobre a vida? Quando é que ele vai tirar para pensar se o fluxo dos dias dele o estão levando para o lugar onde ele queria ir? Né? Porque essa questão do descanso, ela é muito importante, ela não tem a ver com lei, ela é anterior a tudo, né? E nós temos que preservar não apenas como uma questão religiosa para aqueles que estão aqui conosco, que talvez não tenham esse entendimento, mas até por uma questão de saúde. O nosso corpo precisa descansar. Nós temos que cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, né? Hoje tem o fast food, tem o fast fashion. Então é tudo fast, é tudo rápido. E nós temos que voltar também para esse slow, para essa coisa um pouco mais devagar, mais ritmada, deixando espaços na agenda para nós entrarmos em contato com a nossa essência. Porque isso nos leva também a entrar em contato com Deus, né, Victor? Exatamente. Você tem razão. O descanso é importante, né? E o ser essencialista é aplicar aquela regrinha, né, que a gente se espantou quando a gente estava na escola, né? Por exemplo, menos com menos é mais. Né? Quando a professora ela fez aquela brincadeirinha com a gente se espantou, né? Eu acho que todo mundo já aconteceu isso. Aplicação de números negativos, né, gente? Exato. Então, é basicamente colocar essa regrinha na nossa vida. Né? Ser essencialista é fazer menos, porém melhor. É focar naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente é importante. Tomar nossas próprias decisões e só tomar uma ação quando puder fazer uma diferença. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco nos nossos objetivos. E Victor, oi, pode falar. Pode falar. Acho que eu fiquei emocionada quando o pastor D'Angelo entrou. Não sei se foi isso, acho que foi. Mas pode terminar seu raciocínio, desculpa. Não, pode ficar tranquilo. Boa noite, D'Angelo. Deus abençoe você. Amém. Vamos voltar ao raciocínio. Vamos lá. Então, ser essencialista é fazer menos, porém melhor. É focar naquilo que realmente é importante para a gente, como a gente já está destacando. Então, isso é um princípio do Evangelho. Como não? Dar o máximo para os outros. Esse é um princípio do Evangelho. É isso que o essencialismo, esse livro, está me ajudando. Né? Então, por exemplo, estou falando um pouco do meu caso. Muito jovem mandava mensagem para mim para tentar bater um papo, né? Tipo, jogar a conversa fora. E eu via que tinha um papo, tipo assim, que não era importante para mim. Por exemplo, pessoas falando, não sei o que tem, namoro, não sei o que tem. Eu falo assim, nossa, 99% dessa conversa comigo é a respeito de homem. Então, essa conversa não é essencial para mim. Eu não quero amizade desse jeito. Eu quero uma amizade que é muito mais do que isso. Eu quero realmente estar com pessoas que realmente são importantes para mim. Né? Conversas no WhatsApp mudaram. Eu só converso com pessoas e só tenho conversa do que é importante. Então, eu tenho tempo, né, para dizer coisas sobre o meu dia a dia. Tenho esse tempo. Mais uma pessoa, eu sempre coloco, tipo assim, pessoas importantes para me responder, tipo, acerca de trabalho, alguma coisa assim. Quando eu sei que não é uma conversa importante, normalmente eu demoro 7 horas para responder uma pessoa. Eu sempre separo no nível de importância. Porque eu sei se for realmente importante uma conversa com uma pessoa, ela vai me ligar. Então é essa mudança que trouxe na minha vida. O que esse livro fez eu refletir. É uma
mudança de mentalidade, né? E é interessante porque Deus, né, Jesus falou que nós temos que buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje em dia, as pessoas querem focar nos acréscimos e elas não têm nada. Então, até que saindo de Jesus, indo para Steve Jobs, ele tem uma frase que é: foco é dizer não. E quando eu comecei a estudar em 2020, eu coloquei essa frase no meu perfil de WhatsApp, porque, infelizmente, eu precisava mostrar para as pessoas que eu não estava disponível o tempo todo. Né? Às vezes, eu quero lembrar como era a minha vida de 2019 para trás, eu não lembro o que eu fazia com o meu tempo, sabe? É muito interessante, porque, assim, nós temos tantos cursos que nós queremos fazer, tantos livros que nós queremos ler, tantas pessoas com as quais nós queremos conversar, porque são pessoas que acrescentam a nossa vida, né? Nós não temos tempo a perder. A Bíblia fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E é essa questão, né, de querer tudo e não fazer nada. Então, assim, para nós que somos cristãos, que temos a palavra do Senhor como a nossa regra de fé, de prática, de mentalidade, né, de renovação daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, nós sabemos que temos que buscar o reino, as coisas do reino. E tudo que está no reino é essencial. Tanto é que nós temos uma outra ordenança, que é acumular tesouros no céu, onde a traça não rói. Ou seja, é um tesouro que não perece, né? Não pode ser uma coisa perecível. E nós, às vezes, no afã de fazer muitas coisas ou de aproveitar a vida, nós corremos atrás do que é perecível. Exatamente. Isso é muito importante, né? Por exemplo, a gente foca bastante nesse mundo e como a Margaret diz, né? Às vezes a gente acha que a gente é imortal, né? Exatamente. Isso... E existe uma música popular que fala, né, que nós temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E não há amanhã, há o hoje. Nós só temos o hoje. Então, se nós recebermos aí uma notícia difícil, uma questão de doença, de morte, que pode ser do outro e pode ser minha mesmo, como que nós vamos reagir, né? A nossa vida está em ordem, né? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, né? Ezequias ouviu isso. Então, nós temos o dia mau, nós passamos pelo dia mau. E nós temos que repensar essa questão do que nós fazemos na nossa vida, né? E com relação ao tempo, nós muitas vezes não entendemos bem, não percebemos bem o que é essencial e o que não é. Nós estamos aqui falando sobre essencial. Será que estudar é essencial? Será que descansar é essencial? Porque são coisas boas, são coisas legítimas, mas tudo é essencial? Como que a teologia vê essa questão, Victor? Então, a teologia, ela faz o que basicamente eu disse um pouquinho acima. A teologia, ela vê, né, que é a ciência que estuda Deus e a sua palavra, ela nos fala para amar o próximo como a gente gostaria de ser amado. E quando a gente estuda o essencialismo, a gente vê que a gente deve fazer o que realmente importa. A gente dá o 100% daquilo. Então, olhando com uma ótica teológica, eu vejo que eu posso amar o próximo muito mais, dando sim ao que eu posso entregar a ele. Né? É um ato de amor, é um ato de piedade, é um ato de misericórdia.
né? Porque às vezes a gente diz um sim para uma pessoa e a gente não está disposto. Você já viu aquela vez, aquela criança, por exemplo, que ela não gosta de futebol? Vou fazer uma ilustração aqui. Ela não gosta de futebol e as crianças ficam chamando, vem jogar, e fica enchendo o saco da criança, e a hora que você vê ela jogando, ela tá com o braço cruzado, né, jogando futebol com os braços cruzados. Com má vontade. Com má vontade, com má disposição. Então, muitas vezes a gente faz que nem essa criança. A gente tá com os bracinhos cruzados jogando futebol, né? A gente tem isso, então a gente não dá 100%. Quando a gente diz sim para a pessoa, né, para qualquer coisa, a gente não está amando ela no nível que a Bíblia nos manda amar. É porque, então, saindo dessa premissa que você colocou aí, se nós temos que amar o outro como gostaríamos de ser amados, então, pensa bem, se o outro fala sim para mim, mas ele tá só de corpo presente comigo. Ele tá assim, ai, por que não acaba rápido? Ai, meu Deus do céu, mas que chato, eu não queria estar aqui, eu queria estar na minha casa dormindo, que seja dormindo. Não há problema nenhum. Eu não quero ir a esse almoço, a essa festa, porque eu preciso dormir, eu tô cansado. Que mal há. Então, essa questão que você falou das pessoas nos amarem, é claro que nós também temos que ter ali um jeito de lidar quando nós damos essa resposta, né? O Greg também fala sobre isso, que nós temos que ter um trato com o outro, né? Nós vamos falar um não, mas nós vamos falar um não com delicadeza. Nós vamos explicar, olha, eu não vou poder fazer esse passeio com você, essa viagem com a turma, porque nesse ano eu vou prestar um concurso público. Eu estou correndo atrás de um objetivo profissional. Eu quero ingressar na carreira pública, até para eu ter depois mais tranquilidade para fazer outras coisas. Então, eu não posso. Esse ano eu vou estudar. Ah, então, você está me chamando para ir beber cerveja, mas olha, eu tenho aula todos os dias. E nesse dia que eu não tenho aula na faculdade, eu tirei para ver o meu avô. Então, você me desculpe, mas eu já fiz esse compromisso. Nem falei com ele, mas comigo mesmo. Eu quero estar com ele, eu quero ouvir dele, eu quero visitá-lo. Então, nesse dia que não tem aula, eu não posso vir só para sentar numa mesa de barzinho e jogar a conversa fora. Isso é amor também, né? Porque aí, às vezes, o outro vai encontrar alguém que vai falar assim, nossa, que delícia, tudo que eu queria era espairecer, era comer uma batata frita. E se você fala assim, você deixa aquela pessoa perder a oportunidade de estar com alguém com a qual haveria um alinhamento mesmo, né, Victor? Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas assim, não quer. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Olha só, me lembrei desse versículo. Muito bom. Então, se não há o acordo comigo, pode haver com outra pessoa e tá tudo certo. Nós temos amigos que são assim, às vezes eu não vou sair com ele para balada, mas eu gosto dele para fazer um artesanato, para a gente conversar e lembrar lá da infância, e rir um pouco. E é assim mesmo, a nossa vida tem dessas coisas, tem um companheiro para cada coisa, né? Sim, sim, é muito, muito legal você tocar nesse ponto, né? De como que vão andar os dois juntos se não estão de acordo. E tipo assim, muitas pessoas, né, com base nesse versículo, né, que você citou, com base nessa citação, com base nesse contexto que a gente está expondo aqui, vai ter pessoas que vão sair da nossa vida. Como eu mencionei acima. Às vezes as conversas vão ser infrutíferas, né? Isso é o que o Evangelho prega, isso que a teologia prega, para não sair palavras torpes, né? Para a gente falar, e o sábio, ele produz, o lábio do sábio, como Salomão diz, o lábio do sábio
ele traz a cura, né? Então, a nossa conversa com os outros deve ser essencial, devem trazer motivação e prazer para o próximo, uma melhora de vida. Então, às vezes a gente peca bastante nesse quesito de não ter amizades, né? Pessoas assim que é essencial para a gente. Às vezes a gente, sei lá, a gente diz sim para tudo, a gente diz sim para amizades, para pessoas próximas, a gente diz sim para lugares, né, que a pessoa quer nos levar, que não fazem sentido para mim. Por exemplo, eu disse sim, esses tempos atrás, para ir num show de rock. E eu não gosto de rock. Eu não gosto daquele tipo de rock. Então, entende? Às vezes a gente diz sim só para agradar. Muitas vezes a gente não dá nosso 100%. E Victor, isso aí que você falou de rock, de fazer coisas que às vezes a gente não... Coisas que às vezes a gente não gosta tanto, né? Tem a questão das fases da vida também. Como eu falei sobre o concurso aqui, né? Tem a fase de passar no concurso. Eu já prestei concurso público algumas vezes, mas o meu nem foi dos mais puxados. Mas há pessoas que simplesmente param a vida durante 1 ou 2 anos para passar num concurso. E aquilo é o foco dela. Então, é necessário. Não tem como ela querer aproveitar a família toda, ir a todas as reuniões e participar de todos os feriados, descansar em todos os feriados. Agora eu vou me recompensar. E todo domingo ela se recompensa vendo um filme de 2 horas. Essas 2 horas vão pesar no tempo, então ela tem que focar naquilo, né? E eu tô pensando aqui que eu fiz um trato com o meu marido no mais ou menos no 2º semestre do ano passado. Eu estava muito focada em política. Não focada, mas eu estava assistindo muito a vídeos sobre política, com vários cursos para fazer, alguns que já estavam próximos a expirar, porque nós compramos cursos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos de acesso, né? E aí eu falei para ele: Adriano, você me fala o que eu precisar saber, me manda o que eu precisar saber, porque eu não posso acompanhar mais. Então, os canais de YouTube que eu acompanhava, eu simplesmente cancelei a inscrição. Grupos dos quais eu fazia parte, alguns eu até saí, outros eu não consegui sair, mas eu simplesmente silenciei notificação. E aqueles que às vezes eu vejo lá que tem muita coisa, eu nem entro, porque eu não posso, eu não tenho condição de ler 1.200 mensagens em 4 dias de grupo de WhatsApp. Eu não posso. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho 3 filhos, gente. Não tenho condição, né? Então, nós temos que pensar nisso também, que tem as fases da vida, né? E é claro que nós não vamos ser alienados. Tanto é que eu falei com ele: você manda para mim o que eu precisar saber. E de vez em quando, assim, quando a gente vê alguma notícia que você vê que é meio tendenciosa, mesmo que seja tendenciosa para aquilo que você crê, você também vai procurar ver o outro lado. Há recursos para que você não fique alienado. Mas não dá para acompanhar jornal. Eu via jornal todos os dias, depois comecei a ver 3 vezes na semana, depois comecei a ver Fantástico. Aí a gente se desperta para aquilo que as pessoas querem que você acredite. Aí comecei a ver jornal de outras emissoras. E por fim, eu não vejo mais telejornal, porque eu não tenho condição. Então, nós temos também que nos conhecer. Eu preciso entender a minha realidade. Se eu conversar com alguém hoje, né, como o meu marido, que gosta de política e entende. Se eu conversar com ele, eu não souber o nome do ministro da educação, como de fato eu não sei o nome de nenhum ministro ainda dos atuais, não tem problema. Eu falo para ele: olha, nessa fase da minha vida eu não sei.
Então, assim, você me desculpe, eu não vou conseguir conversar com você de igual para igual. Não tem problema, isso é humildade também, que é um princípio cristão. A gente não pode querer ser hipócrita, né? De todos os pecados que Jesus apontou, e nós podemos, inclusive, apontar pecados que a Bíblia nos ensina a fazer julgamento do jeito certo, né? Algumas pessoas falam que a gente não pode julgar, nós não podemos emitir juízo temerário, não é verdade, Victor? Então, quando nós julgamos as coisas ali, os fatos e os pecados, nós vemos que Jesus condenou tanto o farisaísmo, tanto a hipocrisia. Então, você pode falar, eu não sei tratar sobre esse tema. Nossa, sobre isso eu não consigo discorrer, eu não tenho conhecimento. Nessa fase da minha vida eu tive que abrir mão, desculpa. E tudo bem, né? Nós não temos que saber tudo, nós nunca seremos especialistas em tudo, né? E assim, falando sobre Jesus e retomando esse tema, você acha que hoje em dia nós, como cristãos, e mesmo os estudantes de teologia, ou naqueles do passado, né? Nós temos tantos teólogos do passado. Você acha que falta muito para nós obedecermos aos ensinamentos de Jesus? Ou você vê que nós, como cristãos, estamos alinhadinhos com o pensamento que nós defendemos, Victor? Então, a respeito do tempo, né, daquilo que realmente é essencial, eu uso como referência, por exemplo, o Jonathan Edwards, que ele tem um sermão maravilhoso, eu indico todo mundo aqui ler. Eu acho que vocês colocarem Jonathan Edwards tempo, eu acho que vocês vão achar o sermão que eu estou falando. É o Josemar Bessa, que ele está narrando, né? Então é maravilhoso. Você vê que ele administrava muito bem o tempo dele, ele focava a vida dele naquilo que realmente era importante, ele era um cara estudioso, um cara zeloso, e ele fazia com que os seus seguidores, na verdade, pode se encaixar, discípulos, né, melhor, se voltassem à coisa que realmente importa, a administração do seu tempo, porque ele diz que o tempo é o bem mais precioso que Deus nos deu. É o tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Então, até quando a gente vai gastar esse tempo? Eu tenho muita preocupação hoje, né, hoje em dia com isso, porque eu vejo pessoas assim focando muito no dia de hoje, no mundo de hoje. Por exemplo, nesse mundo, muitos pastores hoje se levantaram para fazer com que os cristãos pensassem em coisas totalmente desnecessárias. Desnecessárias no ponto do evangelho. Por exemplo, preocupações desnecessárias, coisas assim que vão fazer ela ficar ansiosa ou algo assim do tipo. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, eu acho que depende. Eu acho que falta muito isso no nosso tempo. Muitos cristãos que sabem como tratar o nosso tempo e seguir os passos de Jesus, né? Que ele disse para a gente não se conformar com esse mundo. Ele também diz nos seus escritos, né, que ele inspirou cristãos para tal, que a gente deve viver uma vida de renovação de mente. Então, hoje, infelizmente, alguns pastores, né, eles fizeram com que os seus discípulos, eles ficassem ansiosos, ficassem focando em bens materiais, em coisas que não importam. Por exemplo, querendo milhares assim de bens, né, de coisas. É errado você querer um bem? Não, mas quando isso te leva a ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa, entendeu? Então eu acredito que nesse tópico de gastar o tempo
com motivações egoístas que alguns pastores estão fazendo, eu acho que está pesando bastante na nossa cultura hoje. E, Victor, você falou sobre o Jonathan Edwards. Nós, aqui no nosso Instagram, fazemos o devocional desse livro, né? E no dia 8 de janeiro ele fala sobre o tempo. Então, pessoal, dia 8, nós vamos nos stories. Não apenas, eu não vou nem só postar isso aqui, Victor. Eu faço questão de falar algo sobre isso que o Victor falou, sobre essa questão do tempo e do aproveitamento do tempo, né? E, Victor, você não falou a palavrinha, mas acho que essa questão que você falou aí, dos pastores e das ovelhas, buscando coisas dessa terra, tem um pouco a ver com a teologia da prosperidade, né? Nós não vamos criar polêmica aqui não, mas eu entendi o recado que você passou, né? E o nosso tesouro, a nossa pátria não é essa aqui. Nós temos que pensar que somos peregrinos mesmo nessa terra. Então, eu até me lembro, você falou de homens de Deus, e eu me lembrei aqui do Augustus Nicodemos, né? Que ele tem um vídeo dele no YouTube que ele tá dando uma aula. E aí ele conta que viu, né? Ele fala assim, eu vi, ninguém me contou. Eu vi, né? Ele falando, eu vi uma senhora dando um testemunho numa determinada denominação, e aí o obreiro, né, a pessoa que está lá com o microfone, fala assim, qual foi o milagre que a senhora recebeu? E ela fala, eu fui liberta por Jesus dos meus pecados, eu fui salva. Aí que esse pastor falou assim, amém, irmã, amém, mas agora me conta o seu milagre. Ou seja, a libertação que ela recebeu em Cristo Jesus, dos seus pecados, né? Ela foi resgatada do império das trevas, ela foi transportada para o reino do Filho amado de Deus. E isso não é um milagre. Milagre é o quê? É o caroço que sumiu, milagre é a cabeça que doía e parou de doer. Então, olha só que absurdo, né? Então, essa questão aí que você falou sobre deixar... não olhar para o alto, não enxergar as coisas do alto, mas ter uma busca que não é saudável às coisas dessa terra, realmente é uma distorção muito grande dos ensinos do nosso Rei Jesus, né, Victor? E assim, Victor, agora são quase 9 horas, então eu não sei se nós temos perguntas aqui. Eu vi que tem um pedido, eu já vou passar para você. Mas que mensagem você pode deixar para os nossos amigos, os nossos companheiros de caminhada na organização, na teologia, sobre essa questão do essencialismo? Bem, o primeiro passo é você saber a mentalidade básica do essencialismo, né? Então, a gente tem que colocar na nossa mente, você, a focar naquilo que realmente importa. Então, isso vai mudar realmente a sua mentalidade. Então, você tem que saber escolher. Esse é o primeiro passo que eu trago, né, para vocês, é o seguinte: saiba escolher em todas as áreas da sua vida. Quando esquecemos que temos o livre-arbítrio, digamos assim, né, nos tornamos impotentes. Ser essencialista é celebrar o poder da escolha. Então, o primeiro passo que eu deixo para vocês é: saiba escolher, saiba dizer sim, tá? Mas faça isso com sabedoria. Diga sim com sabedoria. Não diga sim só para agradar as pessoas. Diga sim, diga sim só para agradar as pessoas, mas nas perspectivas da seguinte forma: eu vou dizer sim porque eu quero entregar meu 100% para ela. E então, se eu não puder entregar 100%? 100%, avalia
se realmente isso é importante. Então, por exemplo, eu não consigo, de vez em quando eu não consigo entregar aquele 100% na minha igreja, por exemplo. Mas é algo que é essencial para mim, que eu luto para chegar ao 100%. Então, quando eu falo 100%, é algo que você luta para aquilo, entende? Então, diga sim para algo que você tem prazer, para algo que você luta, que você consegue colocar energia naquilo, não como aquela criança que fica de braços cruzados no futebol, mas quando você consegue se entregar e dar seu máximo por amor e por respeito ao próximo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para você que quer entrar nesse mundo essencialista. E Victor, Pode falar. às vezes você já vai falar agora o que eu iria perguntar. Vamos ver. Pode perguntar. Pode perguntar. Uma vez você falou comigo Uhum. sobre uma frase de John Piper. E eu achei muito interessante. Você pode ir? Será que você lembra dessa frase? Ela me tocou muito. Rapaz, são tantas. Uma vez você falou para mim que ele disse que Deus nos deu uma vida. Então, que nós não podemos desperdiçar esse dom de Deus. Exato, exato. Essa frase eu tinha usado, eu usei esse tempo atrás, mas às vezes eu solto bastante frase deles que eu fico esquecendo. Mas essa frase, ela, tipo, eu li ela, eu mergulhei nela e falei, realmente, será que eu tô desperdiçando minha vida? Será que tipo assim, eu tô fazendo um agrado de outras pessoas, né? Será que eu tô vivendo a vida de uma forma que eu gostaria de viver para Deus, para as metas? Não é errado você ter meta, pessoal. Você tem que ter meta. Você tem que sonhar e ter objetivos, tá? Então, todo mundo que fala para você, não tem objetivo, não sei o que tem. Cara, tem objetivo, entende? Não desperdice sua vida, você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa importante para fazer. A gente tem muita coisa importante para fazer. Essa é a verdade. Além de anunciar o evangelho, que é muito importante para nós, a gente tem várias coisas para fazer, como cuidar das coisas de casa, essas coisas assim. Então, são bastante coisas. Como ler um livro, né? Enfim, a gente tem bastante coisa para fazer. Então, ser essencialista é isso. Você programar a sua vida, a sua agenda, naquilo que realmente importa. Então, mais um passo que eu gostaria de colocar também a escolha não é uma possibilidade, mas um poder que você tem que exercer. Tá? Você aprender a perder para ganhar, então você tem que aprender a perder para ganhar. Tá? Então, quando a gente tem escolhas, quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente diz não para outras e para outras possibilidades. Então você vai ter que perder algumas possibilidades, tá? Você vai ter que dizer sim. E é isso, a vida é isso. Você tem que dizer sim e não. Então você tem que estar disposto a perder para ganhar aquilo que realmente importa. Então, aquela reflexão que eu gostaria de passar, né, antes de eu concluir minha fala é o seguinte. Você já conheceu uma pessoa que tentou colocar um monte de coisa nas suas 24 horas? Eu falo para vocês aqui, eu já fui esse tipo de pessoa. Olha, vou levantar às 7 horas da manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, fazer outra coisa aqui. Mas o que acontecia? Eu bagunçava a minha rotina. Eu colocava, sempre tentava colocar uma coisa nas minhas 24 horas. Sempre colocava encaixar, tem um tempo livre aqui, eu vou encaixar aquela outra coisa aqui. E o que acontecia? Eu não fazia nada. Eu não fazia nada. Porque isso não é o que a produtividade essencialista ela prega.
A produtividade essencialista ela vai falar para você fazer o seguinte: você tem o seu dia, você tem 24 horas, faz aquilo que realmente importa. Não tenta enfiar coisas no seu tempo livre, não foca nisso. É certo você ter um planejamento? É certo você ter um planejamento. É bom você ter um planejamento? É. Mas desde que tenha esse princípio essencialista, tá? Então, não desperdice sua vida, não desperdice sua energia, faça aquilo que realmente é importante para você, saiba falar não e usa a palavra sim com muita sabedoria. Então, mais um dilema também antes de terminar. O essencialista, ele aborda todo o dilema da vida, perguntando como pode resolver as coisas da sua vida. Então, ele sempre pergunta para si mesmo como ele vai resolver as coisas da sua vida. Então, por exemplo, como que eu vou resolver aquela situação? Realmente eu sou importante para aquela ação? Então, por exemplo, se tem uma reunião no seu trabalho que você já sabe o que vai ser falado, e é só você não ir, né? Tipo assim, se você não é, tipo, você tem uma autoridade lá dentro. Tipo, tem reuniões, tem coisas assim da nossa vida que realmente não são importantes pra gente, né? Então a gente tem que focar nisso, a gente tem que focar no essencial e sempre meditar nas coisas. Tem proposta? Olha, pessoal, tá tendo um emprego aqui online. Tipo assim, eu trabalho bastante com agência, né, de marketing, eu trabalho com isso. E sempre eu já fiz muita reunião desnecessária. A Ana sabe muito bem que ela já me aconselhou nisso. Tipo, era importante aquela reunião? Em alguns aspectos mas às vezes eu gastava 1 hora com coisas desnecessárias. Tá? Então, esse é o passo. Analisa a sua vida. E aí, não desperdiça ela. Tá? Eu acho que eu concluí, Ana. Você quer dar um acréscimo? Pode acrescentar. Não, só assim para costurar isso que você falou, né? Até lá em cima o Everton perguntou o nome do livro. Você sabe de cabeça o nome do livro aí, ô Victor? É só você jogar Não, Greg. eu tenho anotado aqui, ó. Essencialismo, a disciplinada busca por menos. É porque a pergunta foi dirigida a você. Greg McKeown. Não sei direito a pronúncia. Mas o livro, ele fala de 4 lições básicas do essencialismo. E foi mais ou menos isso que o Victor agora, ele fez um resumo, né? A primeira lição é você ter consciência, você mudar, alinhar a sua mentalidade para aquela escolha que você tem. A segunda lição é que você tem que explorar, analisar as opções que você tem. Você precisa ter uma visão geral, né? Uma visão do todo, para você entender onde você quer chegar, né? Aquela visão de floresta que a gente fala em produtividade. Depois você vai eliminar aquilo que não é importante. Então, o que não é desejável, os ruídos, você precisa tirar. Você vai priorizar, né? Lembrando que existe prioridade e não prioridades. Então, é uma coisa só. E depois você vai executar. Aí sim, você vai ter uma rotina produtiva. Então, você vai saber qual é a sua rotina e tudo aquilo que atrapalhar a sua rotina, você vai tirar, né? E eu, assim, quando você falou sobre a mensagem para deixar, né, para a nossa audiência aqui hoje, eu me lembrei de uma fala de Jesus, né, no Evangelho de João, capítulo 5, que que Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era a comida dele, né? Então, Moisés agora acabou de falar que nós temos que ter discernimento do Espírito Santo e saber que nós somos filhos de Deus. Então, isso significa estar focado naquilo que é a vontade de Deus, como nós dizemos anteriormente, buscar o reino. Então, quando você for traçar essas metas, você tem que entender se essas metas vão glorificar o Pai.
Então, se de cara você já vê que não glorifica o nome do seu Deus, do reino de Deus, você já vai excluir. Agora, nós temos o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de sapateiro, né? Como diria João Calvino, que nós não precisamos largar a nossa lida diária e nos trancar, né, no monastério e ficar em meditação dia e noite. Nós temos que fazer o melhor sapato, vendê-lo pelo preço justo. Nós temos que organizar a vida do outro, vender um bom produto pelo preço justo. O Victor, que falou que é consultor de marketing, então ele vai cuidar daquilo que ele está fazendo, daquela empresa, daquele perfil, daquela perdi o nome aqui agora, né, daquela campanha, como se fosse dele, como sendo, né, com muito amor, com muito carinho. E a pessoa que costura com amor, e o cozinheiro com amor, tudo com amor. Conforme a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo falava, ele deixou isso para nós, que nós temos que fazer todas as coisas como se fosse para Deus e não para o outro, né? Porque, na verdade, o nosso serviço, ele é feito primeiramente a Deus, né? Bom, então, eu vi aqui que nós temos uma pergunta, eu vou ver se tem outras. Mas eu vou responder essa que eu vi aqui por último. E vamos ver se o Victor quer falar alguma coisa sobre isso. Eu tenho já um comentário para fazer. Olha só. Como eu posso descobrir o que eu gosto e o que é importante? Porque de tantas influências e pessoas me fazendo gostar de algo, eu perdi a identidade e não sei o que é essencial para mim. Victor, você começa ou eu começo? Pode começar. Bom, então eu vou falar sobre uma coisa que me ajudou, inclusive, a mudar a direção aqui do Aloysio da organização Pleno Afeto. Que é o seguinte, existe na cultura japonesa uma ferramenta que se chama Ikigai, Everton. E essa ferramenta, ela vai te levar a unir o que você gosta, o que você sabe, o propósito que você tem de ajudar a outra pessoa. Agora, qual é o quarto pilar, hein? O que eu gosto, o que eu sei, o meu propósito. Ai, gente, perdi aqui. Mas, quando você responde a essas 4 perguntas, elas vão se unir e você terá ali amarradinho o que você vai fazer na sua vida como um propósito. Então, dependendo daquilo, você vai descobrir a sua vocação. A sua vocação em todos os aspectos, sabe, Everton? Para mim, por exemplo, eu estava na organização, eu comecei na organização no mercado de luxo. Porque quando eu vi o workshop, comprei o curso, eu achei aquilo maravilhoso, lindo. Gente, é bonito mesmo. São fotos de Pinterest. São fotos de revista Casa e Cláudia. Aí você pensa assim, eu vou poder entrar ali, colocar a mão naquelas peças maravilhosas e tudo fica tão perfeito. Isso é lindo. E aquilo, num primeiro momento, chamou minha atenção. Só que depois, no dia a dia, eu comecei a pensar, eu falei, não, mas aquilo não faz parte de mim. Aquilo, por mais bonito que seja, não é a minha realidade. É para outras pessoas, outras colegas vão fazer. Eu posso aplicar tudo que eu aprendi no mercado de luxo, porque foi um curso muito intenso, muito bem feito, né? Muito bem construído, amarradinho, mas eu vou aplicar aquilo em outras questões. Eu não quero fomentar essa busca pelo luxo e essa busca pelo acúmulo. Pelo contrário, eu quero fomentar as pessoas a terem talvez menos, mas
terem coisas e terem uma vida que é plena. Plena de quê? De afeto. Então, quando eu respondi a esse Ikigai, para mim foi muito bom, né? Eu, concomitantemente ao curso do mercado de luxo, eu estava no curso da limpeza sueca da morte. Então, parece que uma coisa era contrária, era incompatível com a outra. Mas no Ikigai, eu entendi que eu gosto de ensinar, eu sei ensinar, eu posso ganhar algum dinheiro ensinando e eu posso ajudar as pessoas de forma gratuita também ensinando. E ajudou a direcionar esse sonho de viver da organização para o ensino. Então, na minha vida foi muito claro, sabe, Everton? Depois eu posso te passar essa ferramenta e para mim foi interessante, porque, por exemplo, eu gosto de teologia, eu gosto de outras coisas, eu gosto de moda, eu gosto de decoração, eu gosto de música, de artes como um todo, gosto de psicologia, mas esses ramos não são o meu, não é a minha espinha, não formam a minha espinha dorsal. Então, a espinha dorsal da minha profissão, do meu empreendimento, tem que ser essa busca da plenitude, mas não a plenitude como acúmulo, e sim como aquilo que é essencial. E como a Dostednin ensina sobre isso, eu pensei o quê? Aqui no Brasil se fala pouco sobre a Dostednin, sobre a limpeza sueca da morte. Então nós vamos aplicar os princípios da limpeza sueca da morte, dessa organização, dessa ordenação, vendo o mundo como uma coisa temporária, né? Não o nosso lar eterno, em todas as áreas da vida, inclusive na gestão de agenda. Né? Eu não gosto desse termo muito gestão de tempo, não, porque nós temos 24 horas e é com ela que nós temos que nos virar. Não tem como você colocar ali muitas coisas dentro desse copinho, né, de 24 horas. Então, nós temos que colocar aquilo que é importante. Porque se você jogar, né, também tem outra alegoria, se você jogar uma pedrinha pequena, outra pedrinha pequena, pedrinha pequena, pedrinha pequena, quando você for colocar as pedras grandes, elas não vão caber. Então, primeiro você coloca as grandes e depois você coloca as pequenininhas. Aí tudo se encaixa. Everton, depois eu falo com você, então, sobre isso, tá? Victor, você acrescenta alguma coisa? Então, ele falou, tipo, de perder sua identidade, né? Então, eu vou falar um conselho, né, de uma pessoa um pouquinho mais velha do que ele, né? Eu me sinto velha falando desse jeito. Mas tipo, tipo assim, o que você acha, cara? Tipo assim, depende do que você fala como influência. Tipo, sua influência é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, é uma pessoa sábia, é uma pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que são, tipo assim, que não professam a mesma fé do que a gente, mas que é nosso bem, que nos ajuda, né? Isso aí é o efeito da graça comum. Então eu acho legal você avaliar, cara, quem são essas pessoas, aonde elas estão, o que elas fazem da vida, elas ferem os princípios de que sua mãe e seu pai te orienta. Então, tudo isso tem que ser analisado, entende? Realmente, essas pessoas me querem ver bem, essas pessoas realmente são pessoas que eu posso contar para a vida. Então, tudo isso. Tipo, às vezes a gente é influenciado por pessoas da internet. Não tem nada de errado disso. Eu, por exemplo, sou grandemente influenciado, por exemplo, pelo Augusto Nicodemos, por esses teólogos assim. Mas eu vejo que o que ele quer, né, pra gente.
Então, busca ter amizades com pessoas que querem seu bem, né? Pessoas que oram por você, mesmo não te conhecendo. Eu postei lá num grupo sobre uma pregação ali do Weber Campos, né? Que ele falou, ore por pessoas, né? Que você nunca conheceu na vida. Falei, mas como assim? É o que Paulo fez, né? Que ele nunca conheceu, por exemplo, as pessoas de Roma, né? Ali quando ele escreveu Romanos, ele não conhecia. Né? Ele não conhecia ninguém ali pessoalmente, pelo que eu sei. Então é basicamente isso. Realmente o seu seguidor é uma pessoa que você está sendo influenciada, ela ora por você. Como você é cristão, eu sei disso. Então o que eu estou querendo falar para vocês aqui que não são de um perfil cristão é o seguinte: viva com pessoas que realmente são importantes. Pessoas que querem te ver bem, pessoas que querem te ver bem-sucedidas, tanto espiritualmente quanto profissionalmente. Então, dedica a isso. Não perca a sua essência só para ganhar méritos de homens. Você não tem nada para provar para ninguém aqui na Terra, tá? Você só tem que focar no que é importante para você, para sua família, para Deus. Então, é isso que eu dou conselho para ele. Tome cuidado com as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de destacar para ele. E Victor, eu também estou pensando aqui numa coisa, que assim, às vezes as pessoas nos amam e elas querem coisas boas para nós. Exatamente. Só que elas não entendem muito bem que aquilo que ela julga ser bom para nós não é. Por exemplo, né, no meu trabalho na área jurídica, algumas pessoas gostariam que eu avançasse na carreira jurídica, né? Minha mãe, meu marido, eles veem o meu trabalho, né? Já são 15 anos, e eles acham que seria interessante para mim. Porém, eu sonho com a organização há mais de 7 anos, né? Uau. Há 8 anos. E assim, a organização me deixa leve, me deixa tranquila. Eu aprendi muito para aplicar na minha própria vida, né? E assim, na área jurídica, a pessoa tem que ser muito forte, né, gente? Tem que ser muito forte. E eu não tenho sido forte para aguentar o tranco lá. Então, aquilo que as pessoas desejam para mim não é o melhor para mim. Porque enche minha mente, porque eu fico cansada, eu chego em casa, eu não tenho energia, isso suga minha energia. Então, não é porque a pessoa deseja uma coisa que às vezes não é o melhor para nós, que ela não nos ama. Tem um pouco disso também. Ela nos ama, só que ela não nos conhece como nós nos conhecemos, né? Então, nós temos que ter esse discernimento de entender e de tentar explicar também, né? A pessoa, como que ela vai saber? Telepaticamente? Não existe isso. Então, nós podemos explicar, olha, realmente, você me deu essa oportunidade, você me deu esse incentivo, mas não é mais o que eu quero. E eu tô falando aqui da área jurídica porque eu sei que o Everton também tem um pezinho nessa questão forense, né? Na questão de perícia, né, Everton? E é pesado, não é fácil. Não é fácil, eu digo assim, para nossa cabeça, né? Para a mente. Então, às vezes, aquilo que as pessoas sonham para nós não é o melhor. E às vezes as pessoas querem uma liberdade para elas e elas nos veem num emprego um pouquinho mais formal e elas acham que aquilo é ruim. Ou o contrário também, né? Às vezes elas querem um emprego que é formal, que é laprezinho, mas o nosso temperamento é mais livre, é mais de explorar outras coisas, de mudanças,
contínuas, né? Nós temos que ter essa visão, né? Nós, abaixo daquela inspiração e daquela iluminação que vem do alto, nós é que sabemos, né, gente, que é melhor para nós. Desde que nós, a partir de quando nós adquirimos uma certa experiência, não tem jeito, somos nós que sabemos mesmo o que é melhor para nós. Bom, aqui tem um comentário do Adriano sobre aquilo que é essencial. É o meu maridão. Aqui tem outro Adriano também, participou conosco mais cedo, né? Mas esse aqui é meu maridão, é o Plock Adriano. Não temos mais perguntas, Victor. Você quer dizer alguma coisa para nós encerrarmos? Temos 1h30 de live. Eu acredito que tenha sido de proveito para aqueles que estiveram conosco, que ainda estão conosco, né? Se alguém ainda tiver um último comentário, uma última pergunta, nós estamos à disposição, né? E, Victor, você quer fechar a nossa noite de hoje? Fechar a nossa noite de hoje, se não houver nenhum comentário. Mas, enquanto isso, eu gostaria de agradecer a Ana pela oportunidade, né, por ter me chamado para a live, ter ressuscitado isso de mim. Fazia anos que eu não fazia lives. Lives assim em conjunto. A última que eu fiz, pelo incrível que pareça, foi com o Francis, há 1 ano atrás. Então eu tô voltando e obrigado por me despertar nisso. Obrigado também pela audiência, obrigado pelas pessoas que entraram. E é isso, eu sempre estou orando pela vida de vocês. Mesmo eu não conhecendo vocês, eu estou orando por vocês. E desde já agradeço. E vejam os conteúdos da Ana, para quem que está aqui por mim, pelo meu Facebook, aqui pelo meu Instagram. Segue ela, são conteúdos edificantes, tá? Então, seguem ela. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher aí que está para ajudar a gente. E medite no que ela está ensinando para a gente, tá bom? Eu tenho muito a agradecer a ela, tenho muito aprendido com ela. E agradeço bastante pelo carinho e pela atenção de vocês, tá bom? Amém. E eu agradeço a você pelas palavras a mim dirigidas, Victor. Eu já falei a você da minha gratidão pela sua vida em muitos momentos. E o Moisés colocou aqui da direção de Deus. E Deus dirige mesmo. Se nós nos colocarmos ao dispor do nosso Deus, Ele nos dirige. Porque a própria presença do Victor aqui foi uma coisa totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Porque eu não estava procurando, eu, na verdade, não havia sido desperta para essa questão da teologia em redes sociais mesmo. Então, eu comecei a estudar em agosto de 2019, né, depois de uma tragédia que aconteceu na minha vida, na nossa família. E aí, começo de 2020, conheci uma moça extraordinária, que é a Ana Isabelle, que também me trouxe alguns questionamentos e foi colocando ali um salzinho em mim para me trazer sede de conhecimento teológico. E através disso e dessas buscas na internet, Deus colocou o Victor na minha vida, um jovem até então de 17 anos, lá de Jundiaí, longe demais. E através da vida dele eu conheci outras pessoas maravilhosas, muitas delas estão aqui nessa live de hoje, pessoas que já trouxeram muito à minha vida, né? E assim, é muito engraçado porque eu sou meio a tia ali dos grupos, né? Os meninos são muito novinhos e eu aprendo com eles todos os dias. E Victor, sua vida é uma bênção para mim, eu já te disse isso. Eu agradeço pela vida dos seus pais, do seu irmão, dos seus professores durante a vida aí, porque você é um menino de Deus, você é um menino estudioso, e você vai brilhar muito aí na sua vida. E graças a Deus pudemos ajustar hoje a agenda para estarmos aqui, né? Porque eu tinha esse sonho de falar com o Victor já há muito tempo. E tem outros da teologia também que eu sonho, viu? E
Eu até brinquei com o Victor que eu não tinha coragem de chamar ainda outras pessoas, né? Porque eu tenho um canal pequeno e tal. Nós estamos aí começando agora a entrar na produtividade. Nós estivemos com o livro da Margareta Magnusson, que é o pilar disso, né? E eu quis ir até o fim, porque nós não somos daqueles que retrocedem, né? Nós somos daqueles que avançam para o alvo. Então, agora estamos aí cumprindo a nossa meta e temos muitas novidades para o canal. E se você gostou do conteúdo de hoje, quer estar conosco, vai ser uma alegria compartilhar algumas coisas, oferecer e receber de todos vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Glória a Deus pela vida de todos. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho. E essa live vai ficar gravada. Se você achar que alguma pessoa deve ouvir o que nós trouxemos aqui hoje, fique à vontade, compartilhe. E, mais uma vez, obrigada pela presença. Pessoal, até mais. Boa noite. Deus abençoe a todos. Até. E um feliz ano novo para todos nós. Amém, amém. Obrigada, obrigada a todos. Tchau, Victor. Tchau, Tchau, pessoal. interessante. Amém.